Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos Cabelo dos Santos aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite e vai passar para vocês informações importantes acerca deste tema tão importante que é a gravidez precoce, a gravidez já na adolescência. Marcos, gravidez na adolescência hoje tem caído em números, sim, mas ainda é alta a gravidez na adolescência. A que se deve isso, Marcos? Doutor Zé Eduardo, como sempre, é uma honra muito grande estar aqui, né? Eu fico muito lisonjeado com o convite da gente estar conversando, de estar atualizando esses temas, né, que são tão fundamentais. E eu acho que o mais importante é esse ambiente que a gente cria aqui no nosso programa de orientação baseado em evidência, né? Eu acho que hoje tudo que a gente fala tem que ser baseado em evidência, na boa ciência, na boa medicina. E, na verdade, doutor Zé Eduardo, o que a gente percebe é todo um conglomerado de situações, né? A gente percebe que, infelizmente, a iniciação sexual está sendo muito precoce, tá? Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, o início da vida sexual da menina, do jovem, é em torno de 13 anos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, na Austrália, é em torno de 12 anos. E isso vai trazendo uma série de consequências, tanto na questão econômica, social, familiar, como na questão reprodutiva. Então, não é só um fator. É aquela questão da família que muitas vezes não tem uma estrutura, são as condições sanitárias, é a condição de educação que a gente vai desenvolver um pouquinho. O que a gente tem que deixar claro, gente, é que nós não podemos virar as costas, né? Como médico, como pai, como avô, né? Como profissional de saúde, como educador, para esse fenômeno cada vez mais precoce e presente na vida da gente, que é uma relação sexual intempestiva, sem preparo, sem orientação, né? Então, acho que a gente podia hoje discutir um pouquinho um caráter educativo e para chamar a atenção da senhora, do senhor, como seus filhos, como seus sobrinhos, como seus netos estão agindo, e ligar a luz amarela, tá? E nos procurar um educador para como orientar, como acolher essas crianças, né? Marcos, quais seriam os principais riscos de uma gravidez na adolescência? Na verdade, doutor Zé Eduardo, a gente considera hoje o adolescente aquela pessoa que vai dos 12 aos 19 anos, tá? Então esses riscos, eles envolvem tanto questões de saúde, como questões de mercado de trabalho e até a questão da violência familiar. Então, quanto mais precoce, aí falando um trabalho da doutora Carmita Ábido, que é uma psiquiatra ginecologista, ela coloca que quanto mais precoce essa iniciação sexual, e aí a gente coloca com menos de 15 anos, existe um risco de mais de 70% de uma gestação não programada e pior, né, doutor Zé Eduardo? Uma gestação não desejada, levando a uma desagregação daquela condição familiar. Então, aquela menina que começa a ter uma vida sexual, aquele rapaz, aquele jovem, com menos de 15 anos, ele tem uma grande chance, 70%, de vir uma gravidez, essa gravidez indesejada, e num prazo de 2 anos, ocorrer uma nova gestação com outro parceiro. Então a questão envolve a gestação indesejada, o contato com doenças sexualmente transmissíveis, que a gente sempre está colocando aqui, né? A gente volta a ver sífilis no consultório, a gente volta a ver o HPV, né? Aquelas verrugas, as doenças que vão envolver a parte interna do corpo daquela menina, daquele rapaz, causada por clamídia, tá? Sem contar que são relações extremamente abusivas, de caráter agressivo, que vão trazer problemas emocionais para aquelas crianças, para aqueles jovens. Então, a gestação na adolescência, né, que vai dos 12 aos 19 anos, é um problema de saúde pública. Realmente, como o senhor colocou, como você colocou, ela diminui um pouco no nosso ambiente, mas ainda é muito prevalente, tá? Hoje no Brasil, nós temos assim um jogo rápido, né? Nós estamos com mais ou menos mais de 7 milhões, em torno de quase 8 milhões de adolescentes, tá?
o nível de gravidez nesse público já supera a das mulheres na vida reprodutiva normal, que vão dos 25 aos 35 anos. Então, realmente é uma situação muito séria e muito precária, né? Você acha que a desinformação é o principal fator aí da gestação indesejada nessa idade? Ou você acredita que muitas vezes a permissividade dos pais, dos parentes, é que acaba trazendo isso como consequência? Eu acho assim, né? Eu acho que você vê isso no seu consultório também. Eu acho que essa é uma geração que tem muito acesso à informação. Isso a gente percebe. Aqueles aplicativos, aqueles apps que ocorrem, que ensinam a controlar o ciclo. A paciente fala, doutor Marcos, eu vou menstruar amanhã à tarde pelo aplicativo. Então isso é bastante... Puxa vida, olha, como uma população que tem tanto acesso à informação corre o risco de se expor a uma gravidez. Eu acho, doutor Zé Eduardo, o que ocorre são fatores assim. O jovem, apesar de todas essas mídias, esse ambiente, né, ele hoje é extremamente isolado, extremamente solitário, e a iniciação sexual, muitas vezes, ela ocorre como uma forma dele pertencer a um grupo. Tá? É uma forma de pertencimento, é uma forma de você estar sendo aceito por um parceiro. E muitas vezes, doutor Zé Eduardo, a gente vê que essa relação sexual é quase uma forma dele conseguir tirar uma dúvida, de fazer parte daquele grupo dos que já tiveram relação. Muitas vezes ele não tem aquele impulso de carinho, aquele impulso de um contato mais profundo com uma pessoa. Muitas vezes ela tem relação com uma pessoa hoje e amanhã ele nem encontra mais aquele parceiro. E isso torna aquela pessoa, muitas vezes, portadora de doenças que nem ela percebe. Então eu acho que falta a presença do educador, do professor. Hoje mesmo eu atendi uma adolescente que por muito tempo a grande orientadora dela era a professora primária dela. Tá? Muitas vezes falta a presença dos pais que estão trabalhando, buscando sustento e talvez até por uma dificuldade de tempo, né? Não conseguem entrar nessa questão. E também, doutor Zé Eduardo, o medo daquela discussão está estimulando uma iniciação sexual. Gente, conversar não estimula nada. É importante que o pai consiga explicar, entender a necessidade daquele filho. E com isso também ele precisa ter algum conhecimento, precisa levar para o médico, precisa levar para um serviço de orientação. Tá? Então eu acho que a questão não é nem tanto uma questão de caráter sexual. Muitas vezes é aquela interesse de tentar fazer parte de um grupo. E com isso, muitas vezes, ele tem informações erradas de métodos anticoncepcionais, ele usa de maneira inadequada aquele método anticoncepcional e às vezes, usa um método anticoncepcional que ela não poderia estar usando. É aquela pílula, aquela paciente que não poderia estar usando pílula. Ela muitas vezes tem vergonha de pedir, de usar um preservativo, tem vergonha de pedir para o parceiro colocar uma camisinha, porque ele pode pensar que ela é promíscua. Então, esses mitos precisam ser retirados, eles precisam ser discutidos. Né? Na nossa idade, era comum você começar a namorar por volta de 15, 16 anos, e nem se falava em sexo naquela época, os pais tinham um tabu muito grande. Hoje começa a namorar mais cedo, 12, 13 anos você vê o pessoal namorando. Você acha que já nessa idade os pais deveriam pegar os filhos, tanto o menino quanto a menina, levar e ter uma orientação com um profissional adequado? Eu acho que isso aí seria fundamental, Zé Eduardo. Com essa questão do celular, dos aplicativos, trabalhos mostram que um jovem, que um adolescente já viu muito mais cenas de sexo do que muitas vezes o seu avô. Porque como a internet ela é livre, então ali você tem várias situações escatológicas, situações de zoofilia, situações de muita agressividade que não tem relação com o mundo real que aquela família vive. Então você que é mãe, você que é pai, percebeu uma atitude
de retraimento do seu filho, uma atitude de muitas vezes de agressividade, dificuldade de estar conversando, tem que ligar a luz amarela, tem que buscar orientação. A primeira pessoa muitas vezes é a professora, é a orientadora educacional daquela escola. Tá? Se tiver condições, buscar a orientação do médico, do seu médico de família, ou de um ginecologista, ou mesmo da enfermagem do seu serviço de saúde, da sua UPA, porque no momento em que você acolhe aquele adolescente, você tira ela, se for o caso da menina, daquele ciclo vicioso de promiscuidade, de muitas vezes de leviandade mesmo. Né? Então eu acho que o primeiro sinal tem que ser visto pelos pais. Certo. É aquela criança que se torna retraída, agressiva, distanciada. É muito importante, gente, Zé, uma coisa que a gente esquece, observar se o ciclo menstrual daquela menina está ocorrendo. É muito comum, numa casa em que tem mais de uma mulher, ou várias meninas no ciclo menstrual, elas menstruarem na mesma época. Então, a mãe menstrua, a filha mais velha menstrua, a filha do meio menstrua. Tentar ter esse contato, ou comprando absorvente, ou com o seu tampão, mas saber, filha, esse mês você menstruou, e vai criando um vínculo. Isso é muito importante. E não só a mãe, viu, doutor Zé Eduardo? Nós, como pais, a gente precisa estar presente nisso. Né? Gente, é muito importante. As relações ocorrem cada vez mais precoces e de forma agressiva e abusiva. Né? Isso é muito sério. Né? Marcos, teria algum problema essas gestantes mais jovens, gestantes não, as adolescentes que iniciam na fase sexual, usar o anticoncepcional oral precocemente, isso tem algum problema? De forma nenhuma. Quando ele é bem indicado, a gente respeita alguns parâmetros, né? Risco de trombose, risco de hipertensão, uso do tabagismo, né? A pílula hoje se tornou muito segura, gente. Não tenham medo, tá? É muito importante que ela perceba que no momento que você está levando ela para um profissional para discutir esse método, você está mostrando um ato de amor por esse filho, de preocupação. Então, a pílula, ou um DIU, ou uma injeção, um anel vaginal, um adesivo, antes de ser um método anticoncepcional, é uma prova de apreço por essa pessoa, por esse ser humano. Então, hoje existem já as pílulas que você pode iniciar logo na primeira menstruação da menina. Então, pessoas que são de alto risco para mioma, hemorragias, para histórias de endometriose familiar, se beneficiam muito. O grande problema, doutor Zé Eduardo, é o uso constante do anticoncepcional. Então, existe uma tendência mundial, quando se inicia a vida sexual, se colocar um DIU. Coisas que na nossa época, quando a gente fazia faculdade, quando a gente iniciou a medicina, existia um preconceito muito grande com o uso de DIU. Hoje, existem DIUs especiais, DIUs mais modernos, que são adequados para adolescente. Tá? E isso evita não só uma gravidez indesejada, mas muitas vezes uma doença sexualmente transmissível e outras patologias que virão com o tempo, com a menstruação. Então não é contraindicado, desde que seja indicado por um profissional, que não seja pela amiga, pela vizinha, muitas vezes um balconista de uma farmácia, que tem uma boa intenção, mas muitas vezes não conhece a história daquela paciente, né? Certo. Marcos, e o risco de um aborto, de um feto mal formado na adolescência é maior do que na vida reprodutiva normal? Exatamente, doutor Zé Eduardo. O que a gente percebe é isso. Aquela gravidez que ocorre antes dos 18 anos e após os 40 anos, quer dizer, nas franjas da vida sexual, são gravidezes que têm um risco maior. Até pela própria, no caso da adolescente, da jovem, porque aquele organismo está amadurecendo. Aquele eixo, né, que a gente aprende na faculdade, hipófise, hipotálamo, ovário, útero, ele está amadurecendo. Então a gente percebe que são gravidezes. A gente tem casos de gravidez com 9 anos de idade. Você imagina o que significa uma gestação numa criança de 9 anos, né? Então aquele útero não está formatado, aqueles óvulos ainda não estão completamente amadurecidos.
tá? Então aumenta muito o risco de crianças sindrômicas, aumenta muito o risco de gravidezes com abortamento ou com gestação pré-termo, né? Aquela criança que tem, a criança que nasce antes das 34 semanas. E isso acarreta, doutor Zé Eduardo, problemas de caráter econômico e social para aquela família. Sem contar que aquela menina grávida deixa de ir na escola, deixa de frequentar um ambiente adequado, deixa de se alimentar, muitas vezes a refeição dela é a merenda, e traz até uma disfunção da família. Aumenta os casos de agressão em gestantes adolescentes, é altíssimo, tá? Bom, nós vimos isso na pandemia, quando as famílias tiveram que ficar em casa, o nível de agressão contra aquela criança aumentou de maneira exponencial, né? Marcos, a gestação é uma gestação especial? Deve ser tratada de uma maneira especial essas crianças? Com certeza. É uma pergunta bem interessante, doutor Zé Eduardo. Eu gostaria de não usar um termo de alto risco, mas esse termo especial cabe muito bem. É uma gestação que você tem que acompanhar o próprio amadurecimento daquela gestante, que ela está ainda organizando seus ossos, seus músculos, a parte cardiorrespiratória, a parte urinária, e ela tem que gerar condições para que se forme uma criança de maneira adequada. Então tem que se tomar muito cuidado com as vitaminas, com anemia, existe um risco maior de diabetes gestacional, existe um risco maior de hipertensão. Então, e tem a questão do caráter, o suporte emocional para essa criança. Então, são gestantes que têm maior tendência à depressão, ao suicídio, tá? E principalmente a depressão puerperal. A adolescente, muitas vezes, é uma paciente que precisa ser acompanhado por muito tempo após o parto, tanto para não ter uma nova gestação, como para não desenvolver doenças psiquiátricas, né? Certo. Marcos, e o parto em si? O parto de uma gestante adolescente é diferente? Olha, a gente fala que o parto é uma grande surpresa, né? Mas não existe uma indicação de se fazer um parto cesariana porque é uma criança que está dando à luz, tá? A natureza tem alguns mecanismos de, numa gestação minimamente saudável, adequar o tamanho do feto às condições da mãe. Claro que uma mãe diabética, uma menina de 15 anos com uma criança de 4 quilos, 4,5 kg, tem que se avaliar a vantagem de um parto vaginal. Mas assim, em princípio, se a criança tem condições, é uma criança que está cefálica, não tem uma placenta no caminho, é um líquido adequado, um cordão adequado, o parto é uma decisão do profissional e das condições que ele tem para oferecer o melhor para aquela gestante. Então, não necessariamente tem que ser um parto cirúrgico. É um parto de cuidados, é um parto que precisa de uma boa assistência, né? Então, na verdade, o ideal é realmente prevenir para que não ocorra a gestação. Prevenindo, informando, ela vai realmente estar protegida de engravidar. Sim. E também de ter doenças venéreas. Exatamente. Doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. E isso daí realmente traria não só uma proteção maior para a mulher, mas para toda a família, um conforto e realmente uma vivência diferenciada, né? Exato. Ela teria uma adolescência normal, uma vida adulta tranquila, né? Exatamente. E não deixaria nenhuma sequela para essa criança. Mas, a partir do momento que ela estiver grávida, tem que ser bem acompanhada e o parto também é um parto que deve ser olhado de maneira diferenciada. De uma maneira mais específica. Doutor Zé Eduardo, uma frase muito simples. Trabalhos mostram que 3 consultas de pré-natal, olha que absurdo, diminuem em 70% a morte materna e a morte fetal. Então, se você conseguir que a sua filha consiga, a pessoa da sua família, que consiga fazer pelo menos uma consulta por mês de gestação, você está mudando a história de vida dessa, independente da idade, mas principalmente dessa adolescente. Né? Você falou também daquela mulher que passa a desejar ter filhos mais tardiamente, que também é um problema. Do mesmo jeito que para adolescente,
não é a hora adequada e é uma gravidez e um parto de maiores cuidados, essas que deixam para ter filhos após os 35. É a mesma coisa, Marcos? Ou seja, hoje a vida moderna faz a mulher trabalhar, conquistar, o emprego dela é importante, o cargo, então acaba postergando a gestação mais para frente. Isto também traz problemas? Então, doutor Zé Eduardo, olha, isso aqui dá mais um programa, mas vamos tentar. Sim. A questão é essa, os óvulos envelhecem junto com a mulher. Então, o que acontece? Na nossa época, eu sou um pouco mais velho que você, mas na nossa época, a primigesta idosa, aquela primigesta, a gravidez de alto risco, entre aspas, era da paciente com mais de 25 anos. Olha que absurdo, isso na década de 80, né? Hoje, nós falamos que uma idade adequada para a primeira gestação é dos 25 aos 35 anos. Mas a coisa mais comum é uma mulher chegar no consultório com seus 40, 41, 45 anos e desejando engravidar. Então o que a gente fala? A pessoa que quer deixar a sua gravidez ou não tem certeza se vai querer ser mãe, nos procurar, principalmente antes dos 35 anos, para a gente discutir, fazer uma reserva de óvulos, porque a gente pode bloquear aqueles óvulos com 32, 33, 34 anos, porque tem muita gente, principalmente da área de saúde, eu quero fazer meu doutorado, né, doutor Zé Eduardo, e eu não quero ser mãe, eu não penso em ser mãe antes dos 40 anos. Hoje existe possibilidade de congelar óvulos. A segunda questão é que, assim, é uma gravidez que precisa de cuidados, mas não chega a ser uma gravidez de altíssimo risco. Hoje a gente tem tecnologia, tem exames para a gente avaliar se a criança tem risco, uma vez já grávida, de desenvolver uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome genética ou doença cardíaca. Hoje uma grande diferencial são as vacinas que a gente usa na gestação, o uso do ácido fólico antes da gestação. Então a gente tem um arsenal muito bom para permitir que essa gravidez ocorra mais tardiamente em condições de saúde. Mas é importante, gente, quem pensa em ter filho após os 35 anos, procure a gente, procure um ginecologista, procure um clínico geral. Vamos fazer uma avaliação da sua saúde, porque realmente, aquilo que você colocou, alguns cromossomos vão se alterando, principalmente o cromossomo 21, que é um cromossomo muito pequeno, que ele sofre muita mutação. Por isso que a gente tem uma incidência um pouquinho maior da síndrome de Down, que é associado a essa mutação do cromossomo 21. Certo. Mas não é motivo para alarde, não. É só de cuidados, né? Marcos, eu acredito que nós tenhamos falado aqui de uma maneira clara da importância de se informar, prevenir e, uma vez estando grávida, o segmento adequado para ter um parto mais tranquilo possível na adolescência. Mas, assim mesmo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu queria fazer uma frase um pouco pesada, mas muito realista. É de um grande geógrafo que nós tivemos no Brasil, que é o professor Josué de Castro, que falava de uma forma um pouco pesada, mas muito realista. Que nós precisamos mudar isso. E nós, como médicos, né, doutor Zé Eduardo, nós precisamos mudar a história desse país. Mas ele falava assim, que num país injusto, aquele que nasce num hospital público ou em condições muito adversas, um dia, com certeza, morrerá num hospital público ou em condições adversas. O que ele diz com isso? Que o determinismo social é muito forte no nosso meio. E nós temos que quebrar esse paradigma. Nós temos que decidir a hora que nós vamos nos procriar, na hora que nós vamos ter os nossos filhos, e que esses filhos tenham uma vida melhor do que a nossa, que eles possam ter uma condição de vida superior. Então, gente, nós precisamos aproveitar momentos como esse, de muito conhecimento, de muita discussão. Nós precisamos colocar a mão no nosso coração e na nossa consciência e tornar o nosso país um país cada vez melhor por nós e por nossos filhos. Muito obrigado. É isso aí, eu acredito que esse recado do Marcos aí deixa claro que realmente essa transformação tem que existir, tem que quebrar essa corrente para que nós consigamos aí
num futuro, ter uma melhora de vida para todos e de uma maneira igualitária. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o convite para que estejamos juntos aqui na TV Prevê em outros programas. Tenho certeza que o nosso telespectador pôde aproveitar esse bate-papo com o Marcos. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê. Tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-la. Ainda assim, deixo aqui um muito obrigado a você, nosso telespectador, e fica o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.